Hoje é dia 11 de setembro de 2021. 11 de setembro de 2021 parece que é uma data qualquer, mas tem muito significado por trás dela, porque há 20 anos atrás, dia 11 de setembro de 2001, aconteceu aquele ataque às Torres Gêmeas lá em Nova York e que deu início a toda essa guerra contra o terrorismo e todas essas mudanças que a gente viu no mundo que aconteceu a partir daquele momento. Mas hoje não vou falar de história ou geografia, nada dessas coisas, porque isso aí eu deixo para os especialistas. Aqui a gente fala de entretenimento e cultura pop. E na tarde de hoje e até agora, onde eu fui antes de postar esse vídeo também, as pessoas estavam falando muito de duas coisas nas redes sociais. O 11 de setembro de 2001, com referências à TV Globinho e o Dragon Ball Z e a Fazenda 13. Esse vídeo a gente vai falar dos dois. Roda a vinhetinha aí. As pessoas hoje parece que estão naquele efeito Mandela. O que é efeito Mandela? É você achar que você lembra de alguma coisa que aconteceu, quando na verdade aquela coisa não aconteceu. E hoje muita gente está falando da TV Globinho, porque em 2001 a Globo ainda tinha a TV Globinho, mas ela também tinha um outro programa que antecedia a TV Globinho. A TV Globinho ela começava por volta de 11 horas, 11h30 da manhã. Era muito pouco tempo no ar, basicamente. Não tinha tanta coisa assim. O que ocupava a maior parte das manhãs da Globo já naquela época era o programa da Angélica, o Bambu Luar, que estava no ar desde o final do ano de 2000 e ficou boa parte do ano de 2001 no ar, até ele ser tirado do ar no final daquele ano e ser substituído pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo, aquela versão com a Anicete Bruno como a Dona Benta. Ela estreou naquele ano também. Mas o que muita gente está falando no Twitter e nas outras redes sociais é a insistência na memória de que o plantão de jornalismo da Globo interrompeu a TV Globinho. E eu fui consultar alguns sites, claro, eu olhei lá no UOL, olhei no Notícias da TV, olhei alguns canais do YouTube também, inclusive o vídeo do Brasil que deu certo, falando sobre isso, desse efeito Mandela, e claro, as minhas próprias lembranças da época, né? Eu tinha 15 para 16 anos naquela época, então eu também vou lembrar o que foi que aconteceu. E, decepcionando muita gente, o plantão de jornalismo não cortou a TV Globinho, muito menos o Dragon Ball Z. O Dragon Ball Z era exibido sim na TV Globinho e eu tô falando para vocês, final das manhãs, a partir das 11 horas da manhã, era o horário em que a TV Globinho entrava no ar. Não por coincidência, era também no mesmo horário que a concorrência com o SBT, que naquela época estava na melhor fase, também acontecia. Porque o SBT colocava no ar também, nesse horário, no final das manhãs, a sua melhor programação. Mas não, o plantão de jornalismo da Globo não cortou o episódio do Dragon Ball Z, aquele em que ele se transforma no Super Saiyajin. Isso já havia sido exibido, inclusive 2 meses antes, pela própria Globo, dentro da TV Globinho. Mas muita gente insiste em manter essa memória de algo que não aconteceu e que não existiu. A Globo, de fato, interrompeu a programação dela na manhã daquele dia do 11 de setembro de 2001. Eu lembro bem porque eu já estudava naquela época, eu estava no ensino médio, terminando o ensino médio, né, indo para o 3º ano, e eu tinha um período de estudo dividido entre uma parte da manhã e uma parte à tarde. Então eu lembro um pouquinho sim do que aconteceu naquele dia. Normalmente as aulas começavam bem mais cedo, 7, 8 horas da manhã, e tinha esse intervalo por volta das 10 horas da manhã, e você só voltava à tarde depois do almoço. Várias escolas tinham esse modelo naquela época. Era bem diferente do que a gente está vendo hoje.
Sim, naquela época não eram todas as escolas que tinham essa divisão das aulas. Você tem uma parte das aulas pela manhã e outra parte das aulas pela tarde, mas algumas escolas particulares praticavam isso. Na época que eu estudei era assim. Então eu vou lembrar um pouquinho assim do que aconteceu. Houve sim a interrupção da programação da Globo na manhã do dia 11 de setembro, mas não foi na TV Globinho e nem no Dragon Ball Z, porque isso não chegou a ser exibido na manhã daquele dia. A Globo entrou com um plantão, o primeiro flash ao vivo, acho que era umas 9 e pouco da manhã, e isso se estendeu até por volta das 15, 16 horas da tarde. E ficou nisso, porque todo mundo queria saber o que estava acontecendo. O Brasil já vinha de um acontecimento que tinha passado dias antes, que era o sequestro do Silvio Santos, da filha do Silvio Santos também. Isso mobilizou o país inteiro. Isso, inclusive, pode render um vídeo aqui do nosso canal. E mobilizou o país inteiro, todo mundo ficou ali, a Globo ficou dando plantões o dia todo. O SBT, que é a emissora do Silvio Santos, praticamente não falou nada sobre esses eventos. O SBT falou sim do que tinha acontecido com o Silvio no período que aconteceu, mas o SBT nunca teve um jornalismo tão forte ou atuante que fizesse com que eles precisassem ficar falando, e o próprio Silvio Santos nunca gostou que a emissora dele falasse dele. Ao contrário, ele preferia que as outras falassem dele. E foi assim que aconteceu naquela época. O SBT teve sim um plantão de jornalismo também naquela época para falar e relatar o que estava acontecendo. Mas o SBT não ficou em transmissão direta como a Globo. Inclusive, algumas listas de audiência da época que a gente consultou, que eu vi, que eu pesquisei em outros sites, também mostra isso. O SBT praticamente deu alguns flashes ao longo dos intervalos da programação deles, mas eles mantiveram a grade regular de programação. E não sei se foi por uma decisão estratégia de audiência, não sei, porque eu não tenho como conhecer os desejos do Silvio Santos naquele momento. O que a gente sabe é que o SBT também praticamente ignorou o que estava acontecendo ali, só foram falar disso no jornal deles. Naquela época o SBT só tinha jornal meia-noite, e assim era como funcionavam as coisas naquela época. O SBT sempre foi uma emissora de entretenimento, nunca foi uma emissora de jornalismo, nunca tiveram aquele jornalismo forte, atuante, e nunca quiseram ter também, na verdade. Quando eles tentaram ter, não deu muito certo. Então, o efeito Mandela desse dia 11 de setembro de 2021 é relembrar algo que não aconteceu. Isso aí, para muita gente mais nova, que cresceu ouvindo essas histórias, é importante de esclarecer para vocês que esse acontecimento do dia 11 de setembro de 2001, em que as Torres Gêmeas foram atingidas lá pelos terroristas do Al-Qaeda e tudo, não interrompeu a TV Globinho, não interrompeu o Dragon Ball Z. Isso não aconteceu. É um efeito Mandela puro. É um dos maiores exemplos, inclusive, de efeito Mandela dentro da nossa cultura pop brasileira. Muita gente lembra disso. E por que tem esse nome efeito Mandela? Porque muita gente acreditava que o Nelson Mandela, que era, na época, preso político, havia morrido na prisão, e na África do Sul ficavam falando disso, achando que ele tinha morrido, quando na verdade ele ainda estava preso. Ele só foi libertado no final dos anos 80, se eu não me engano. É a partir daí que ele teve todo aquele crescimento, se tornou presidente daquele país e tudo, mas isso ficou conhecido como efeito Mandela. Até hoje, muita gente tem essas memórias de algo que aconteceu, quando na verdade não aconteceu. E naquela época, apesar de ainda a gente não ter banda larga, da gente não ter tanto acesso à internet, até porque naquela época era muito caro, isso não existia, não era massificado como hoje, a gente tinha já os grandes portais da internet naquela época. A gente já tinha a Folha de São Paulo, a gente já tinha o Estadão, a gente já tinha o UOL, a gente já tinha Globo.com, e todos eles já falavam, já tinham essa tendência de postar notícias toda hora. Isso já tinha em 2001, isso já acontecia naquela época. Não da maneira que acontece hoje, porque hoje tem redes sociais e tudo, naquela época não existia isso. Naquela época eu acho que a única rede social que a gente tinha era o MSN, e que durou até
o final da década, até 2010, 2011, que eu lembro. Eu também usei até esse período. Mas era a única rede social que a gente tinha, era o MSN. Fora isso, e o ICQ também era outra rede social que tinha naquela época. E quem era mais nerd, gostava de acessar, bater papo, ainda tinha o Mirk, que você tinha que conhecer alguns códigos para entrar em alguns canais, para bater papo e tudo. E claro, ainda tinha o chat dos grandes portais, o chat do UOL e vários outros. E então eles já tinham essas notícias, eles têm os arquivos daquela época que você mesmo pode acessar pesquisando isso no Google e em várias outras empresas. E sim, o Google também já existia em 2001. Feito isso, que a gente relembrou desse efeito Mandela, que não aconteceu no Brasil, o outro assunto que ficou dominando a tarde desse sábado, dia 11 de setembro de 2021, é a confirmação da Medrado na Fazenda 13. Não é também nenhuma surpresa, mas não é mesmo, porque a gente já imaginava que ela estaria nesse programa. As listas que a gente teve acesso, não só eu, mas o pessoal do Web TV Brasileiro, o pessoal do Notícias da TV, o pessoal de vários outros canais, inclusive do Virou Festa, também falou a mesma coisa. A Medrado estaria lá, inclusive provavelmente como compensação pela participação dela no Power Couple esse ano. Ela foi a primeira eliminada, depois de toda aquela confusão que teve lá dentro daquela casa lá, e ela não durou muito tempo ali. Então provavelmente como compensação a Record decidiu incluí-la na Fazenda 13, e ela vai estar lá. E é claro que a gente espera muita treta com isso, né? É para isso que a gente assiste esses reality shows. E só para encerrar esse vídeo, por falar em reality show, e essa informação eu vi também no Virou Festa, eu fui também pesquisar, claro. Fui olhar ali, dei uma olhadinha lá no site do INPE, e é verdade que o SBT registrou novamente o nome Casa dos Artistas. Não sabemos se foi um registro meramente formal para manter o domínio da marca, como várias empresas precisam fazer quando elas têm algum produto, ou se o SBT tem a intenção de fato de trazer a Casa dos Artistas de volta. Talvez, sim, talvez eles tenham essa intenção de trazer de volta a Casa dos Artistas. Eu no Observatório da TV também, muita gente estava falando lá, que eu li, eu não lembro qual foi o colunista que eu li, tá? Mas eu li lá, que a intenção do SBT é estrear a Casa dos Artistas entre o período do Big Brother e da Fazenda, ou seja, tornar a Casa dos Artistas também um reality show que aconteça no meio do ano, ali mantendo essa mesma lógica de confinamento, treta e tudo. O problema é que a Casa dos Artistas ela foi acusada de plágio, isso em 2001 ainda. Embora hoje a gente já saiba que tem muita diferença entre o Big Brother e a Casa dos Artistas, mas naquele momento não tinha. Hoje o Big Brother é bastante diferente do que era em 2001. O Big Brother em 2001, e se você tem acesso ao Viva, se você tem acesso ao Globoplay, você vai ver que ele era muito mais simples do que as edições mais atuais são. Ele tinha já o quarto do líder, já tinha o líder da semana, já tinha essas provas para definir, todas essas características já tinham lá. Mas muitas outras dinâmicas foram incluídas no Big Brother ao longo do tempo, até para torná-lo mais interessante e atrativo para a audiência. E o SBT foi de fato a primeira emissora que trouxe esse formato de confinamento para a televisão brasileira com a Casa dos Artistas, que aconteceu entre novembro e dezembro de 2001. Foi um dos maiores sucessos do Brasil. A gente jamais imaginaria que ela chegaria a dar tanta audiência assim para um programa relativamente simples, que era só colocar 12 ou 13 artistas trancafiados e confinados dentro de uma casa e observar o dia a dia deles. Não tinha provas, não tinha prêmio, não tinha premiação por nada dessas coisas. A única coisa que você tinha de atrativo ali era apenas ver as pessoas dentro daquela casa. Você viu como é que os artistas se comportavam ali, como é que era tudo. Era só esse o grande atrativo da Casa dos Artistas. Se o SBT de fato pretende voltar com esse programa, eles vão ter que ter algum formato para se basear, para não levarem um processo novamente da Globo por causa de plágio.
Eu acredito que se o Silvio Santos tem esse interesse mesmo, ele vai dar um jeito de não levar mais o processo, porque foi muito caro e a Casa dos Artistas, entre as várias edições que ela teve, foram 4, durou até 2003, 2004 ali e terminou não lá muito bem, né? Mas se a intenção do SBT é ter um reality show de confinamento que passe entre o Big Brother e a Fazenda, é claro que a Casa dos Artistas seria a escolha mais lógica. E a apresentação, como o próprio Observatório da TV também diz, seria do Celso Portiolli, que já tá indo muito bem na apresentação do Show do Milhão. Será que a gente vai ter essa sequência de reality shows de confinamento na televisão? Se for, mais trabalho pra gente aqui do Tem Antenado, porque a gente gosta de ficar fazendo essas coberturas. E a gente torce para que seja isso também, afinal é disso que vocês gostam e é para isso que vocês estão aqui. E é isso que é cultura pop. Vamos continuar indo atrás dessa informação e assim que a gente tiver alguma confirmação se vai ser isso, a gente conta aqui para vocês. E se vocês também tiverem alguma informação, vocês podem deixar aí no comentário, ó. E não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like também. Aliás, se todo esse vídeo aqui valeu esse like, eu agradeço muito a vocês, porque é isso que faz com que o YouTube espalhe esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas chegam ao nosso canal. Assim, a gente chega bem mais rápido na nossa meta dos 450 inscritos. Tá certo? A gente se vê no próximo vídeo ou em qualquer outro vídeo por aí com alguma informação quente. Tchau, tchau!